Sim, família é. Como vocês concluiriam ela? Família é bom, mais o quê? Bênção, mais o quê? Não falem só o que o pastor quer ouvir. Fale o que vocês pensam da família mesmo. Família é... Por que eu escuto de vez em quando vocês falam assim, família é problema, família é confusão, família é complicado, né? O complicado é uma palavra que serve para um monte de coisa hoje em dia, né? Mas a gente tem uma série de conceitos sobre família, e esses conceitos eles são recheados de defeitos, de acusações e reclamações, mas a grande esmagadora maioria das famílias conclui que a família é uma bênção e que nós não conseguimos viver sem ela. E, via de regra, mesmo não cristãos, batalham pelo bem de sua família. Mas tem pessoas também que batalham para o mal, para a destruição. Tem gente que investe nisso, voluntária ou involuntariamente. Investe na destruição da família. E a razão para tudo isso nós conhecemos muito bem e hoje está escancarado nos textos bíblicos, especialmente no começo, na leitura do Antigo Testamento, do livro que inicia a Escritura e narra a criação do mundo, os primeiros seres humanos, a primeira família. Por isso eu queria conduzi-los nessa reflexão desse tema, meio esquisito, mas que nos serve de base para que nós possamos refletir sobre esses conceitos, mudar atitudes pela orientação da palavra de Deus e poder do Espírito Santo. Pecados, ou família, né? Pecados, família. Que Deus nos conduza nessa reflexão. Porque a primeira família que Deus criou, a abençoada família de Adão e Eva, que seria a primeira de tantas abençoadas e perfeitas, essa foi a família perfeita mesmo, a única que existiu na face da terra. A única família perfeita de seres humanos que existiu em todos os tempos foi Adão e Eva. Contudo, logo também assumiu uma imperfeição, porque o pecado destruiu isso. A desobediência a Deus destruiu essa família. E se nós avaliarmos o que aconteceu naquele contexto, para que possamos afirmar isso e ver as consequências do que aconteceu depois do que Adão e Eva fizeram, nós vamos ver uma série de coisas que a gente falaria a noite toda aqui, mas eu estou proibido de falar muito hoje, né? Adão e Eva tiveram o privilégio de ser uma família perfeita, criada por Deus, para uma comunhão íntima com Ele, uma comunhão de vê-lo face a face, de se relacionar com Ele não apenas em oração ou alguma coisa assim, mas de realmente estarem com Ele, de ouvirem a sua voz, de receberem sua orientação para dominarem o mundo, os animais, a criação. Mas teve um momento em que eles não deram ouvidos à voz de Deus, e sim a de Satanás. E com isso foram destruídos na sua relação perfeita com Deus. E esse é o primeiro aspecto da nossa reflexão sobre família, pecado, família, que temos a partir desse texto. Quando não ouvimos a voz de Deus, e sim a do diabo, a do mundo, e tudo o que ele quer, nós somos destruídos, nós nos perdemos. É assim ainda hoje, mesmo com toda a restauração que aconteceu, a partir da promessa que Deus fez. Quando paramos de dar ouvidos à voz de Deus, e ouvimos a voz de Satanás, que também vem disfarçada, por conselhos ímpios, por pensamentos que não são pensamentos de Deus, nós nos perdemos, nós falhamos e nós entramos numa situação de destruição. Foi assim com Adão e Eva. E veja, quando essa situação se consolida numa família, como se consolidou na deles, sobra culpa para todo lado, menos para si mesmo, que é também uma característica do pecado, que é também uma característica dessa separação de não ouvir a voz verdadeira, mas continuar ouvindo a voz de Satanás, a voz do pecado na minha vida. Olha a reação de Adão, né?
Deus o procura, eles já estão se escondendo. Tem medo de Deus, tem vergonha, porque fizeram o que não deveriam fazer, quebraram a perfeição, quebraram a confiança, pecaram. E sabiam já, na sua atitude de medo e vergonha, que alguma coisa ruim tinha acontecido. E quando Deus procura Adão, porque é Deus que procura, essa dinâmica é algo que o ser humano nunca vai conseguir entender, porque o ser humano vive dizendo que ele que busca Deus, que ele é que toma a iniciativa, e nunca é, sempre é Deus, e o texto de Gênesis é uma prova primária disso, quando Deus busca Adão e Eva. Adão, então, Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Fez o que eu mandei não fazer? Comeste da árvore que eu mandei que não comesses? Aí começa a sobrar culpa para os outros, não para si mesmo, né? O chefe de família, o cabeça da família, que é Adão, que é alguém que é omisso naquilo que não deveria ser omisso, ele joga a culpa para todo lado, menos assumir o seu próprio erro. Ele diz assim: a mulher, foi ela que me fez desobedecer o Senhor. Ele não assume que foi ele não assume que foi ele que errou. E ele faz algo ainda mais grave do que apenas acusar Eva, ou apenas ter cometido o seu pecado. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu. E indiretamente, ou diretamente, ou escancaradamente, Adão está se rebelando contra Deus. E o pecado faz isso com o ser humano. Vamos avaliar, né? Quando a gente peca, a gente quer se esconder, porque o troço é grave. O troço mata, faz mal, destrói. E a gente tenta responsabilizar outros pelos nossos erros, assim como Adão fez. E quando não há mais saída, as pessoas acusam a Deus. As pessoas jogam a culpa para cima de um Deus que talvez não tenha cuidado delas direito, tenha permitido uma provação que fosse muito forte, uma tentação que fosse impossível de resistir. E em conexão com Deus, ouvindo a sua voz, não há tentação que seja maior do que a força que Deus nos dá para resisti-la. O problema é que Adão e Eva não ouviram a voz de Deus, deram ouvidos à voz do diabo. Assim como muitas famílias fazem hoje em dia. Não dão ouvidos à voz de Deus, dão ouvidos à voz do mundo, dão ouvidos à voz de Satanás, através de tanta coisa que temos hoje em dia. Antigamente se atacava as novelas, né? Hoje temos tanta coisa para atacar, tanta coisa como um diagnóstico de permissividade do pecado entrando em nossa vida, através de tantas coisas que vemos, com as quais convivemos, e vamos amortizando o pecado, amenizando ele, minimizando, como se ele não fosse tão destrutivo, e ele vai entrando e destruindo. E a voz de Deus, essa a gente não tem tempo de ouvir. Ir a um culto para ouvir uma reflexão, isso eu não tenho tempo. O quê? Meditar todo dia? Abrir a Bíblia, fazer uma meditação e oração? Isso eu não tenho tempo. Agora, para ouvir besteiras do mundo, ouvir os conselhos mundanos em todas as áreas, porque hoje o mundo está colocando para dentro da vida dos cristãos venenos através de todas as linhas. Eu não quero nem tocar naquilo que a gente tem falado muito. Envenenando as pessoas umas contra as outras. Quando Deus prega comunhão, o mundo prega divisão. Quando Deus prega perdão, o mundo prega ódio, raiva. Se não pensa como eu não gosto dessa pessoa. Se não me pedir perdão pelo que fez, eu não perdoo. E continuamos a ouvir a voz de Satanás enganosa, ao invés de ouvir a voz de Cristo, que chama ao perdão. Essa foi a atitude de Adão e Eva. Davi, que foi outro que errou, o salmista de hoje, ele está nas profundezas do seu pecado. E é de lá que ele ainda consegue ouvir a voz de Deus, que o chama de novo, em arrependimento e fé, a fazer parte da sua família. E é por isso que ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz.
Se o Senhor observar iniquidades, quem subsistirá? Eu e o mundo todo estamos perdidos e condenados. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele consegue ouvir a voz de Deus e ele consegue sair dessas profundezas com a certeza de que Deus o restaura, que Deus o ampara e o traz de volta para a sua família, mesmo ele tendo pecado. Viram o que Jesus falou hoje? Olha, todos os pecados do ser humano são perdoados, blasfêmias e tantas coisas. Tem um que não é, mas todos são. Davi cometeu pecados gravíssimos, mas ele sabe que o amor de Deus, a graça de Deus, o chama de volta a fazer parte dessa família, assim como os nossos filhos, quando erram, nós queremos de volta. Nós queremos que eles venham em amor para nós e não se percam, não sejam destruídos. Assim Deus também quer Davi. E ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, e eu espero. Usando uma linguagem militar, ele diz que, mais do que um guarda que está de guarda, vigia, corre o risco da noite de ser morto pelo inimigo numa invasão, ou cansado pelo trabalho da noite, espera o romper da manhã para descansar. Essa é aquela linguagem lá, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quando amanhece, o guarda troca de guarda e vai descansar. E acaba o perigo da noite, de um ataque inimigo. Então, mais do que o descanso e a própria vida, ele anseia pelo Senhor. E onde ele espera? Na sua palavra. Eu espero na sua palavra, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu ensino, que me chama de volta em arrependimento e fé a fazer parte dessa família. Tocando levemente no texto de Paulo, né? A família de Deus sofre aflições, perseguições, mas a força vem de Deus, o Pai que cuida de nós, que nos ampara. Paulo está meio que dando um tapa de luva em cristão fresco, né? E está meio dizendo assim, gente, para de frescura, o cristão também sofre, o cristão também é perseguido. Essa mensagem que está por aí, de que você vira crente e acaba os problemas, isso não existe. Jesus nunca pregou isso para ninguém, ou pregou? Eu não conheço. Pelo contrário, quando ele chama você para ser cristão, ele diz assim, se você estiver disposto a ser meu seguidor, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Está afim? E tem gente aí dizendo que para segue Jesus porque ele fica rico. Saúde melhora, não tem mais problema nenhum. E Paulo está falando disso, que a força vem de Deus, e que ele não desanima na aflição, porque ela tem seu propósito, de nos fazer agarrar a Deus, a confiar nele, a confiar nesse chefe de família, que dá tudo aquilo que nós precisamos para seguir como família uma vida abençoada na sua presença. E no final ele diz assim, se esse corpo, que é essa casa material morrer, de ser destruída, tem uma que Deus preparou eternamente. É a nossa eternidade. E essa é a fé daqueles que fazem parte da família cristã. O mundo não é isso aqui só, a nossa vida inteira não é só isso aqui. É a eternidade que Deus nos dá. E tratando de pecado e família, nesse contexto, as perseguições, a dificuldade de crer naquilo que é anunciado, de segurar no coração isso que nós temos pelo nosso pecado, precisa sempre de novo ser renovada pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus, o nosso Pai, que nos traz a fé em Cristo e nos conduz dentro dessa família, mesmo no meio de aflições e tribulações. E fechamos no Evangelho, que traz um aspecto de pecado e um aspecto de família. A família de Deus, a família de Cristo, e o texto do Evangelho de hoje traz referência a eles duas vezes, quando diz que Jesus foi para uma casa, a multidão tomava conta, cercava ele, que ele não podia nem comer, não tinha tempo nem para comer. E aí o que os parentes deles fizeram? Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Não era para protegê-lo, era para prendê-lo. Porque diziam, está doido, está fora de si. Esses são os parentes de Jesus. Agora imagine se os parentes de Jesus tivessem esse poder sobre ele e o prendessem mesmo, não deixassem ele sair, divulgar o Evangelho, enfrentar o diabo expulsando demônios, propagando o reino de Deus, por misericórdia, curando e restaurando vidas. Se dependesse dos parentes de Jesus, muita coisa não teria acontecido.
Mas Jesus não se prende a esses parentes que não entendiam a palavra, o desígnio, o objetivo de Deus. E aí, quando isso passa, vem os outros parentes, vem a outra família, que é a família de fé, que são aqueles que fazem parte da igreja de então, os escribas, que, olhando para o que Jesus fazia, o acusam de ter parte com Belzebu, de ser alguém conectado não com o Pai, não com Deus, mas com o próprio diabo. Está possesso de Belzebu e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Jesus dá nas parábolas uma orientação bem simples de que aquele que luta contra si mesmo vai perder, vai ser destruído. Se um exército luta contra si mesmo, se um reino luta contra si mesmo, se uma família, se uma casa luta contra si mesma, se está dividida, não subsiste, mas perece. E quantas famílias têm lutado contra si mesmo? Quantas famílias têm estado divididas? Eu não estou dizendo aqui de alguém não ser cristão dentro de uma família, porque isso a Bíblia contempla no seu ensino. Se é cristão e não atrapalha a sua fé cristã, continue orando por ele, continue dando exemplo a ele para que ele se torne cristão. Não há uma ordem de separação se a pessoa não é cristã e convive com uma mulher ou um homem cristão. Casal, né? Mas se atrapalha a fé, se não permite que aquela outra pessoa viva a sua fé, aí sim, há uma orientação até de separação, se for o caso. Contudo, o que se destaca é que, muitas vezes dentro da família, que se diz cristã, há gente batalhando contra a fé. Há pais e mães, irmãos, filhos, que batalham contra a fé cristã, trazendo podridão para dentro de casa, trazendo atitudes pecaminosas que destroem, que minam a comunhão e a vida de uma família. E precisamos ter clareza disso. Aí sim temos também o pecado e o diabo agindo dentro dos próprios lares para a destruição. Mas Jesus diz tudo isso e precisamos refletir nisso, porque quando nós trabalhamos pelo pecado e afundamos, arruinamos nossa família, e isso está presente em todas as famílias, precisamos sempre de novo, orientados pela voz de Deus e não do diabo, sermos restaurados pelo poder do Espírito Santo, sermos guiados por uma atitude que foge do pecado e que se agarra ao perdão de Deus. A família de Jesus não entendia sua missão e não estava escutando a voz do Pai. A família que deveria ser a família da fé, a igreja de então, também não estava escutando, mas o estava rejeitando por suas tradições, por seus propósitos, estava o condenando a fazer parte não do povo de Deus, e não como enviado de Deus, mas o enviado do próprio Satanás. Jesus rebate isso com uma força impressionante da sua palavra, que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, ele está possesso de um espírito imundo. Eu não quero me debruçar sobre esse tema do pecado imperdoável, mas todo pecado contra o Espírito Santo, obstinado, que cega, que endurece o coração, ele é destrutivo e de condenação. Isso começa lá no Éden, quando também voluntariamente Adão e Eva confundem quem é que tinha autoridade no jardim. Eles confundem isso. Porque Deus dá uma ordem e o diabo chega e diz assim, não é isso que Deus quis dizer, Deus é mentiroso, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, que pensem como Ele, que tenham poderes como Ele, por isso Ele proibiu que vocês fizessem isso. E Eva diz, a gente vai morrer se a gente comer desse fruto. Eles vão morrer que nada, isso é mentira de Deus. E eles são envolvidos e deixam-se levar pela voz de Satanás. Não
tem clareza, naquele momento, ao que parece, de identificar, não, Deus é poderoso e o diabo já é um derrotado perdido. E assim muitas vezes seguem as pessoas nesse mundo. Não sabem diferenciar o que é a voz de Deus e o que é a voz de Satanás. E para nós fazermos isso, precisamos sempre de novo voltar não a tradições, não a costumes, não a culturas, mas a palavra de Deus. Gente, o centro da nossa fé e vida é a palavra de Deus. A nossa confissão luterana, ela afirma que a nossa norma de fé e de vida é a palavra, é a Escritura Sagrada. Não é a tradição de um pastor num tempo tal, nem de Lutero. Não é uma tradição inventada hoje, não é nada que foi revelado de última hora para alguém da igreja, mas é a palavra. É aqui que encontramos, é aqui que temos a revelação e a voz de Deus falando ainda hoje ao nosso coração. Quando ouvimos, não nos perdemos e vivemos aquilo que Deus quer. Mas quando confundimos, já não sabemos nem se Jesus é demônio ou se é Deus, como essas pessoas chegaram a ter esse pensamento. Pecamos gravemente contra esse Deus de amor e sua palavra e corremos sérios riscos de condenação, de sermos expulsos da família de Deus para sempre na condenação. E é tão simples, ouvir a palavra, crer naquilo que Ele revela, crer não no seu chicote, mas no seu amor, crer que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. E Jesus está colocando isso com muita clareza, para que todos de fato creiam nele, fazendo assim a vontade de Deus o Pai, e façam parte dessa família. E é nesse contexto que chega a família sanguínea de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus. E, aliás, esse é o texto que nós luteranos, entre tantos outros, usamos para afirmar que Maria não continuou virgem. Tem alguns que endeusam isso, que fazem disso um campo de batalha, e a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. E muito claramente chegam a esse lugar a sua mãe e os seus irmãos. E nós não defendemos isso, nem brigamos por isso, mas esse texto deixa muito claro. A família sanguínea de Jesus chega àquele lugar onde ele estava com aquela multidão. Então, alguém lhe diz, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E aí vem uma afirmação de Jesus, que nesse contexto de família perdida e destruída pelo pecado, família afastada de Deus, o Pai, pelo pecado, o pecado que destrói, que condena, que mata, a restauração que vem através de Jesus, prometida lá no Éden, porque esse texto que foi lido no Antigo Testamento hoje é a primeira promessa da salvação, quando Deus chama o diabo e diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente é Jesus, que esmaga a cabeça de Satanás, que destrói o seu poder sobre nós, na cruz do Calvário, quando vence, quando derrota para a nossa salvação. Esse é o descendente. E ali está a promessa de um Deus que ama a sua família, que corre atrás de sua família, que procura Adão e Eva para restaurá-los, para prometer-lhes restauração através de seu filho que viria. E faz isso. E todos nós recebemos esta restauração e essa entrada, essa filiação na família de Deus, vocês sabem onde, né? No batismo. Quando somos chamados de filhos de Deus e batizados em seu nome, recebemos o nome do Deus triuno. Pelo Evangelho, somos alimentados, fortalecidos para vivermos a nossa fé na família de Deus. E por isso Jesus diz, quem é a minha mãe e meus irmãos? É claro que Maria e os irmãos eram irmãos dele, tanto sanguíneos quanto de fé, pertenciam também a essa família. Mas o que Jesus quer deixar claro é que a mãe e os irmãos dele são aqueles que creem, são aqueles que vivem a sua fé no Deus verdadeiro, que enviou o seu Filho para os salvar. Ele diz, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã
e mãe. Você e eu somos desta família, pela fé que nos foi dada por esse Deus que nos ama e é o nosso Pai. E muito mais do que nós, que às vezes temos problemas na família por causa do pecado, e ficamos super felizes quando há restauração, quando há diálogo, perdão, quando a família cristã dá ouvidos à voz de Deus e não à do diabo, e se perdoa, e se ama, e conversa, e se reconcilia. E quando ouve a voz do outro, né, se divide, vive em ira, em disputas, porque não está ouvindo a voz de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse para vocês muitas vezes e quero repetir. Às vezes alguém fala assim, poxa, pastor, mas só coloca tanto peso nisso, a gente tem dificuldade com família. Aí vem aquela afirmação, né? Família é um problema complicado, né? E tem mesmo. Tem família que é complicada, gente. E a gente pode e deve até se distanciar de pessoas que promovem a intriga, o pecado, que fomentam o ódio quando estão perto da gente. Não é pecado se afastar de pessoas assim. Não é. Mas você precisa perdoar. Você precisa tirar do seu coração a mágoa dessa pessoa. Conviver com ela é outra história. Vai conviver com alguém que toda hora que chega perto de você te enfia um ferrão para te futucar no pecado, para te provocar ira? De jeito nenhum. Nós não somos obrigados a isso. Nós não somos santos que não pecamos quando isso acontece. Nós pecamos, então é melhor manter distância. Agora, perdão e mágoa a gente tem que eliminar pelo poder do sangue de Jesus, que foi jorrado sobre nós na cruz, nos perdoando e nos chamando a perdoar também. Somos parte da família de Deus. Vivemos isso, Jesus afirma isso. E a família de Deus precisa continuar ouvindo a sua palavra. Precisa continuar saindo das profundezas do pecado, da ruína, da desgraça, e ouvir a voz de Deus que restaura. Precisa continuar esperando esse Deus na sua ação misericordiosa a cada dia, e também o seu retorno quando voltar para nos levar daqui para a eternidade, esperando na sua palavra, ouvindo a sua voz através da palavra. Porque crente que não ouve palavra não é crente. Ele se esfria na fé e ele morre. Sem a palavra alimentando nossa mente, nosso coração, nossa vida, nós não seguimos em frente, nós nos perdemos. Nós começamos a ouvir outras vozes e perdemos a voz do nosso Deus e Salvador. Por isso, Jesus diz, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é minha família, a família que herda a vida eterna. Tem pecados? Tem. Vai continuar existindo sempre. Vai nos derrubar, vai causar confusão, vai nos fazer falar que família é complicado, que família é problema, mas família é família. E se a gente não consegue exercitar o amor e o perdão dentro daqueles que estão tão próximos a nós, que dirá daqueles que estão distantes? Precisamos viver esse exercício de amor, perdão e fé dentro dessa família restaurada pela graça e misericórdia de Deus, para que possamos viver na fé em Jesus a vida eterna que esta família tem garantida no céu, que nem a morte pode nos tirar, pois se a nossa casa, esse corpo material acabar, temos uma casa espiritual preparada por Deus no céu, através da obra de Cristo, realizada para nos dar salvação, reconciliação familiar com Deus, o nosso Pai, e vivermos a vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós, dentro dessa família, que também é problemática, né? A igreja é um troço de uma família problemática demais da conta, né? A igreja não é a família perfeita, mas quando está aos pés da cruz de Cristo, vivendo e distribuindo o seu perdão e seu amor, está no estado de perfeição, porque está com aquele que é perfeito. Que Deus nos conduza nesse perdão, amor e testemunho, como família de fé e como família que herda a vida eterna, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos.
E a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.